a gente tende a psicologizar a educação. A gente tende a buscar problemas, né? E não é... É natural que a gente tente, de alguma forma, observar e relatar. Mas quando a gente vai observar para fazer relatos, a gente precisa escutar a criança. E muitas vezes esse processo de escuta, ele é falho. Ele não acontece, ele não existe. Porque para que você traga a criança até a intimidade da sua fala e entre na intimidade da fala da criança, você precisa dar liberdade para que essa criança ela consiga falar. Para que essa criança ela consiga se expressar sem medo. Uma vez que ela se expresse sem medo, você vai ter dela uma resposta real. Então, o processo de escuta não é algo a ser feito por qualquer um e de qualquer forma. O processo de escuta é um processo que é feito de forma íntima, entre uma pessoa e outra. Para a criança se abrir com você, ela precisa ter confiança plena naquilo que você é. E ela precisa ter confiança plena que no momento que ela falar algo, ela não será recriminada de imediato por tudo que ela falar. Então, muitos pais, desde a primeira infância, perdem o contato com os seus filhos pelas suas falas extremistas, pelas suas imposições. Então, muitos pais perdem os seus filhos na primeira infância, por conta do medo que os filhos têm de falar com eles. Certa feita, uma criança chegou para mim, para conversar comigo. Eu inspirava confiança a ela. E ela chegou para relatar sobre a questão do divórcio dos pais. E ela chegou para relatar, para me dizer como ela estava se sentindo. Ela chegou para me dizer sem que eu perguntasse, sem que eu avaliasse, sem que eu fosse investigar. Ela chegou, me puxou para um lado, sentou-se comigo e começou a relatar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Eu não sou psicóloga, não estou sendo psicóloga naquele momento. Naquele momento eu sou uma pessoa que faz uma escuta de uma criança que sente, de uma criança que sofre, de uma criança que está dizendo, eu estou me sentindo culpada. Porque se eu tiver que escolher, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com meu pai? Eu vou ficar com a minha mãe? Eu quero ficar com a minha mãe, mas como é que eu vou falar isso pro meu pai? Eu queria que meu pai e minha mãe morassem perto um do outro. Que aí eu podia ficar na casa de um e ficar na casa do outro. E a criança, ela não diz isso para qualquer pessoa. Inclusive, ela não diz isso pro pai e não diz isso para a mãe. Porque muitas vezes ela não sente a receptividade para falar. Quando a gente defende publicamente que crianças sejam ouvidas e quando a gente defende publicamente que nós sejamos tolerantes com a fala do outro, com a escolha do outro, ainda que seja uma criança, a gente pensa também nisso. Como é que o seu filho ou o seu aluno terá condições de abrir-se com você? Se ele tem medo do que você inspira. Tem gente que inspira confiança. Tem gente que cheira a autoritarismo. E a autoridade, ela é diferente de autoritarismo. A criança que percebe você como autoridade e que você inspira confiança a ela, ela se abre naturalmente com você. Você não precisa ficar procurando, você não precisa ficar cavando, você não precisa ficar buscando. Naturalmente ela virá. Porque ela sente que naquela pessoa ela tem um porto. Que ela vai chegar até ali e ela vai ser escutada. As crianças, elas pensam, elas sentem. Elas não sabem lidar com as suas emoções. E daí que quando uma criança pequena chega até a gente para falar disso, é dolorido para a gente esse processo de escuta. A gente não vai psicologizar as coisas. A gente vai simplesmente chamar uma mãe, conversar com ela, tentar ajudá-la. Ou a gente vai reportar a uma coordenação que uma criança precisa ser ajudada. Mas a gente não vai fazer isso psicologizando, sabe? A gente não vai fazer isso dando o diagnóstico. E a gente não vai fazer isso expondo a fala da criança de um modo que a criança não sinta mais segurança e confiança no momento que vai nos relatar algo. Porque é algo muito íntimo que ela veio contar. É um pedido de ajuda, mas é também um pedido de ajuda que diz, não me exponha diante do meu pai, diante da minha mãe. Não deixe tão claro para eles
Talvez deixe claro o meu sentimento, mas não deixe claro a minha dor para que eles não se sintam culpados. A criança, ela pensa o adulto muito mais do que o adulto pensa a criança. E daí com a criança que está passando por um problema muito forte dentro de casa, muitas vezes encontre dentro da escola, na pessoa do professor, alguém com quem falar, alguém com quem se abrir, alguém que vai compreendê-lo, alguém que não está ali para julgá-lo. E quando ele encontra isso deixa marcas nele para o resto da vida. Os conflitos que ele passa, ele tem certeza que pelo menos tem um porto, tem um lugar onde ele pode falar, onde ele pode se expressar, onde ele pode sentir como uma pessoa que ele é, como um indivíduo que ele é. A gente se depara todos os dias em sala de aula com situações doloridas demais para se compreender. E a gente precisa fazer esse processo de escuta da criança, para que a gente compreenda que às vezes algo que a gente vê lindamente dentro de um desenho não é tão lindo quanto parece. Mas também há algo que a gente vê que a gente acha que é preocupante dentro de um desenho e não preocupa. Tem muita gente preocupada com a questão de crianças fazerem arminhas de brinquedo para fazerem o seu faz de conta, para brincarem de polícia e ladrão, mas que não estão preocupadas com o preconceito, com a intolerância, com o bullying que eles sofrem lá no espaço escolar. Tem muita gente preocupada com questões menores, sem ter um olhar aprofundado. Quando a gente vem para a educação também, dentro desse viés de reflexão rasa, né? Eu não sou a favor de psicologizar a educação, sendo que eu não sou psicóloga. Eu sou professora. Mas eu sou a favor da reflexão e ação. Porque sem isso a gente não é professor de fato. Sem isso a gente faz de conta. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer avaliando o impacto que terá na vida do nosso aluno e no psicológico do nosso aluno. Mas a gente não pode psicologizar a nossa prática. A gente não pode achar que é psicólogo por ouvir um aluno, por ter um processo de escuta. O processo de escuta, ele é parte inerente à nossa profissão. Não nos faz psicólogos. A menos que você queira estudar psicologia. E ainda assim, quando você for fazer um atendimento a uma criança, será um atendimento individualizado, num espaço propício para isso, utilizando técnicas próprias da profissão. Viviane, as crianças de hoje sofrem muito com famílias desestruturadas, né? Eu entendo que quando você fala desestruturada, você fala na questão da criança sofrer aí um abandono físico, um abandono intelectual, estar dentro de lares que estão aí devastados, vivenciando problemas adultos. A gente tem tudo isso, e isso adentra o espaço escolar. Isso chega dentro da nossa sala de aula, a gente pode ver todo tipo de problema entrando porta dentro, sendo carregados como fardo por uma criança muito pequena ainda. E enquanto profissionais, professores, devemos saber compreender os mundos. É difícil, não é fácil, porque nós estamos num mundo doentio. A gente já tem que lidar com as nossas próprias dores, a gente já tem que lidar com nossos próprios problemas. E daí que vem problemas sendo carregados por crianças pequenas de diversas famílias. Daí que eu defenda, de nada, Vivi, daí que eu defenda piamente que a área da educação não deve ser um espaço de todo mundo. Não deveria ser uma área em que se entrasse tão fácil. É preciso ter equilíbrio emocional. Fazer testes psicológicos. A gente precisa estudar muito para ser profissional, professor. Deveria, mas está cada vez mais fácil adentrar a nossa área, e a nossa área sempre foi um espaço de bico. Mas é uma área extremamente importante que lida com seres humanos, que devia ser vista de outra forma, que devia ser feita, a educação devia ser feita por pessoas capacitadas e equilibradas emocionalmente, que entendessem de ser humano, de entendessem de que vão lidar com seres humanos, de entendessem que vão ter conflitos a lidar todos os dias.
Mas, infelizmente, o que a gente tem é uma boa parcela de profissionais que tratam crianças como pequenos adultos, que não querem escutar uma criança, que acreditam que criança não tem fala, que acham que criança é para você colocar coisa na cabeça dela e tá tudo bem. A criança pensa, a criança sente, e não pensa o que você diz. Ele não sente o que você manda ela sentir. Ele é um indivíduo. Ela pensa o que ela quer pensar. Ela sente o que ela deseja, o que ela não deseja sentir, mas o que as emoções dela levam ela a sentir naquele momento. Eu não posso dizer para uma criança, cala a boca, sorri, seja feliz. Porque se não funciona com adulto, não vai funcionar com a criança. Eu não posso dizer para você, entenda as coisas do jeito que eu quero que você entenda, porque você é obrigado a isso, porque não vai acontecer. Eu posso ensinar você como lidar com as suas emoções, como lidar com as suas frustrações. Se eu tiver gabarito, se eu tiver técnica para isso, se eu tiver estudado para isso. Ou eu posso ouvir você se eu for uma boa amiga. Mas eu não posso, sob hipótese nenhuma, deixar que as crianças entrem na minha sala de aula, tratá-las como adulto em miniatura, não refletir sobre a minha prática, ou fazer reflexões rasas, superficiais, adentrando uma área que não é a minha. Eu posso fazer observações, não posso fazer diagnóstico. Eu posso fazer pontuações, mas para que eu faça pontuações, é preciso que eu faça um trabalho minucioso de investigação e de observação. Aí o que acontece? Acontece que se uma criança é agitada, porque ela gosta de brincar, alguém já quer um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se uma criança se recusa a ficar sentada o tempo inteiro, já se quer um diagnóstico de autismo. Há professores que já têm o rótulo para o aluno. Esse aluno tem problema. Não tem condições. Por quê? Porque ele não é padronizado. Porque ele é diferente. Talvez o aluno seja só diferente. É só isso. Ele não precisa ter um transtorno, não precisa de medicação. Olha, eu dou graças a Deus de, pelo menos isso do passado, ter sido interessante para mim. Eu fui criança e me deixaram ser criança. O mundo de hoje é complicadíssimo. Eu viveria na base da Ritalina. Eu não me vejo tomando remédio para poder deixar de ser o que eu sou, para me encaixar numa sociedade que padroniza. Não me vejo. É um rótulo atrás do outro. Você é diferente. Hoje eu sou adulta, eu lido melhor. Eu entendo melhor. Mas eu não rotulo. É extremamente difícil lidar com a criança agitada dentro de um espaço fechado com uma prática pedagógica de 1800. Então é muito mais fácil rotular a criança do que ressignificar a prática. É muito mais fácil dizer que essa criança tem problema e que deve ser medicada ou devia estar numa sala de recurso ou numa sala especial ou com acompanhante, do que eu reorganizar o meu planejamento e colocar neles passos, e colocar neles momentos em que as crianças vão caminhar, em que elas vão fazer um passeio, em que elas vão brincar, em que elas vão pular, em que elas vão cantar, em que elas vão dançar, em que elas vão fazer educação física. Eu quero que todas as crianças aceitem entrar no espaço escolar, sentar numa cadeira, fazer 4 atividades, 5 atividades no dia e ir para casa. Quando vocês são levados ao espaço de trabalho, onde vocês têm que entrar todos os dias, rotineiramente, e fazer as mesmas coisas, como vocês se sentem? A gente precisa de um pouco mais de empatia. A gente não precisa de psicologização. A gente não precisa rotular todos os alunos que não são padronizados de doentes mentais, de inadequados para o espaço escolar. Eu adentrei o espaço escolar aos 7 anos de idade. Graças a Deus. Já sabia ler. Também graças a Deus. Porque pela tortura do processo de alfabetização em alguns espaços, eu não passei.
pela tortura de uma socialização forçada, onde existe exclusão, bullying, preconceito, intolerância, eu não passei. Isso me fez o ser humano que eu sou, esse ser humano chato, esse ser humano que pensa, esse ser humano que reflete, esse ser humano que não é adestrado, esse ser humano que é capaz de ter suas convicções abaladas a qualquer minuto, sem medo nenhum de ter essas convicções abaladas. Não tenho medo nenhum. Quem puder mudar, me fazer mudar de opinião, fará. Tem esse espaço aí aberto para fundamentar a sua fala e para me fazer mudar de opinião. Mas precisa saber fazer isso. Precisa ter condições. Precisa conseguir me convencer do contrário. Com argumentos, com fatos, com vivências, com teoria e com prática. Agora, enquanto a gente viver uma educação que adestra, que padroniza, ainda que a gente mude os termos, porque o termo muda todos os dias. Então, todos os dias você vai ver alguém dizendo, que eu sou construtivista e eu defendo essa forma de trabalho. Se você defende uma única forma de trabalho, você não é construtivista. Sinto lhe dizer. Porque quando você trabalha de uma única forma, você espera de todas as crianças a mesma resposta para uma mesma ação. E isso é mais tradicionalista do que o tradicional. Não adianta mudar o nome. O que dá conta do que você é são as suas práticas. O que dá conta do que você é a sua postura. Se a sua postura é engessada, ainda que ela seja engessada no pensar numa teoria nova e defender só essa teoria nova, ela é engessada. Porque ela está firmada em uma única coisa. Eu quero trazer isso para vocês. Não levar vocês a pensar, a gente usa muito essa expressão, levar você a pensar. Mas promover esse momento, sabe? Esse momento matinal que é tão gostoso, que a gente está com a mente tão fresca. Para que a gente possa tentar compreender mais o espaço onde a gente atua. Que é um espaço, a escola ainda é um espaço de cerceamento de liberdade. A escola ainda é um espaço de adestramento. A escola é sim um espaço de adestramento. Rodadas todos os dias, o tempo inteiro. Faça assim, não faça assim, faça assim, faça assim. Seja assim, só é bom quem é assim. Ganha estrelinha quem for assim. Fica no azul quem for assim. Entende? Se espera que todas as crianças sentem, escutem, obedeçam, façam, obedeçam a comandos. Não se espera que criança pense, que criança escute, que criança dialogue, que criança fale o que ela quer falar e não o que a gente quer ouvir. Então, gente, o que a gente vem trazendo, promovendo é isso. Momentos em que a gente possa pensar sobre o espaço escolar, não como o buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas. Não é. É um espaço de conflito, um espaço de exclusão, um espaço de intolerância também, um espaço de adestramento, um espaço onde crianças entram pequenas, plenas de liberdade e saem amordaçadas muitas vezes, caladas. E daí que no momento que toca o sino, tantas crianças são loucas para sair daquele espaço. Por ser esse espaço que cerceia a liberdade. Esse espaço em que ela é levada para sentar e ficar quieta. E para obedecer a voz de comando. E isso isso quando a gente é adulto. Tanto é que quando a gente cresce, a gente quer se libertar e muitas vezes nem consegue. Tu entra no emprego e alguém diz, faça isso, limpe aquilo, arruma aquilo, vai para lá, venha para cá, faça assim, faça assado. Vocês já perceberam como é difícil você lidar, por exemplo, com um coordenador, com um supervisor que dá voz de comando o tempo inteiro que não deixa você falar? É assim que a criança sente. Imagina aí um coordenador que só lhe dá voz de comando. Imagina aí um supervisor que não deixa que você tenha autonomia para criar suas aulas. Imagina. Quando você imaginar esse supervisor e se colocar no lugar do aluno, no lugar da criança, no lugar do infante, talvez você consiga compreender a minha fala. Passar uma vida obedecendo voz de comando sem ter condições de ser ouvido e de se expressar é frustrante para qualquer pessoa que saiba lidar com as suas emoções, que seja um adulto. Você avalie para uma criança.
que está adentrando o mundo agora. A criança precisa de liberdade. Uma liberdade assistida. Uma liberdade que a respeite. Uma liberdade que a compreenda na sua singularidade, na sua particularidade. Ela precisa de um planejamento pensado para ela. E por ela também. Não pensado pelo professor para que o professor tenha um controle maior do espaço, mas de um planejamento pensado para ela, dentro daquilo que ela gostaria, dentro daquilo que ela pensa, dentro daquilo que ela sente, dentro daquilo que ela deseja aprender. Porque a gente aprende melhor o que a gente deseja. Eu tenho certeza absoluta que vocês podem aprender numa live, sentados, refletindo comigo, porque vocês querem muito mais coisas do que vocês aprenderiam num ambiente formal de aprendizagem, onde vocês se sentem obrigados a estar para pegar um diploma. Compreendem? A gente tem que parar de rotular aluno por não ser padronizado. A gente tem que parar de psicologizar, de ver problema onde não existe problema. Às vezes o problema está na nossa cabeça, o problema está no nosso olhar, o problema está no nosso processo de escuta, o problema está no nosso planejamento. Às vezes o problema está em todos os lugares, está na família, às vezes o problema está na gestão, às vezes o problema está na falta de organização da escola, às vezes o problema está no contexto da realidade. O problema pode estar em muitos lugares, mas a gente busca o problema na criança. E a gente rotula a criança, porque é muito mais fácil você ver o problema nele. Daí que tantas pessoas defendam tanto que crianças apanhem e sejam torturadas na primeira infância para aprenderem a ser o que deveriam ser. Muitas pessoas colocam o peso do tapa, da surra, da sentada em algo que vai tornar uma pessoa um cidadão de bem. Se você for nos presídios e você ouvir os relatos dos adultos que lá estão, você vai ver relatos de abuso muito profundos. Você vai ver muito relato de surra como uma pseudo-possibilidade de consertar e de endireitar. Então a gente tem que parar de agir como se compreendesse psicologicamente o mundo inteiro e soubesse diagnosticar cada aluno nosso. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, quando a criança entra no consultório, o que é que o psicólogo diz, o que é que o profissional diz? Essa criança não tem problema algum. É uma criança como qualquer outra criança. É só uma criança que brinca. Não tem transtorno nenhum, não tem TOD, não tem nada. Não tem nada. É a gente, é o olhar da gente que tem que mudar. É a escola que precisa ser estruturada de outra forma. Não é a criança que precisa. Já está provado e comprovado que ser humano não é tão fácil de adestrar, embora se tente tanto. E daí que tantas pessoas defendem a volta da palmatória, porque com a palmatória parecia ser mais fácil adestrar. Sem o castigo físico, adestrar não está tão fácil. Porque a escola ainda é feita nesse viés. Vamos adestrar. Vamos moldar do nosso jeito para que a gente entregue para a sociedade esse ser humano perfeito. Que ser humano perfeito é esse que a gente quer entregar para a sociedade? Um ser humano que não vai pensar por si mesmo. Um ser humano que só vai poder falar de um jeito, de uma forma. Um ser humano que só vai poder se comportar da forma que o outro quer que ele se comporte. Um ser humano aprisionado dentro de um corpo, sendo algo que ele não é, só para deleite de uma parcela que acredita que o correto é ser só daquela forma. Eu amo ser como eu sou. Eu não abro mão de mim. Não importa o que as pessoas digam. Ah, porque fulano problematiza demais, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque fulano aquilo outro. Não abro mão de ser eu. Eu posso abrir mão de muita coisa na vida. Já abri mão de muita coisa na vida. Já abri mão de muitos sonhos também. Mas abrir mão de ser eu não vou abrir. Porque se eu abrir mão de ser eu, vou ser infeliz. E eu só tenho uma vida para viver sendo infeliz e deixando pessoas infelizes.
Se eu não tenho condições de adentrar um espaço escolar para trabalhar com o ser humano, eu não adentro. Então, se você não tem condições de estar no espaço escolar, se não é o espaço que você ama, se você não sabe lidar com seres humanos, se você defende tortura, intolerância, ódio e preconceito, ainda que você ache que é opinião, pelo amor de Deus, abandone esse espaço, deixe espaço para pessoas que têm equilíbrio emocional para lidar com pessoas tão pequenininhas. Tá bom? Faz isso pela educação. Você pode até ganhar muito mais em outra área. Se você não sabe lidar com seres pequenos, a não ser a partir da tortura psicológica, da imposição, do cerceamento de liberdade e da pregação de tortura física, é um espaço que educação infantil não dá para você, infelizmente. Tem gente atuando com esse pensamento, dentro desse viés, e é triste para a gente ver isso dentro da educação. Nós não somos profissionais psicólogos, nós podemos fazer apontamentos, nós podemos relatar, nós podemos pedir uma investigação de um profissional, mas jamais, em hipótese alguma, a gente pode sair por aí rotulando. E essas nossas observações, elas precisam ser feitas de forma ética, não nos corredores, não nas nossas casas, não falando para os nossos amigos, olha, o filho de fulano, eu acho que tem isso aqui. Você pode firmar um preconceito muito grande na comunidade.